Olá, eu sou o Jorge Nonato, esse é o canal JN Silva. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, já tem um tempão que não tem vídeo aqui nesse canal. Aí eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Falando de um assunto, não digo diferente, porque eu acho que as últimas postagens do vídeo foi falando sobre isso. Acho que um dos últimos vídeos que eu postei foi falando de investimento na poupança, por exemplo, que hoje inclusive é criticado, né, pela maioria das pessoas que falam sobre investimento aqui na internet. Porém, o meu relato aqui hoje é para justamente falar também sobre esse assunto, mas de uma questão um pouco até mesmo polêmica, uma vez que falar sobre investimento é uma situação que, infelizmente, para a maioria da população é um assunto até mesmo delicado para falar, né? Uma vez que mal sobra valores para você arcar com compromisso ali mensal, quem dirá você poder estar aportando todos os meses. Mas é uma coisa que significa até mesmo projetar o seu futuro, então vale a pena você pensar sobre isso, pelo menos. Claro que as condições de cada um, ela é com certeza diferente, então o que pode ser fácil para um, pode ser difícil para outro. Mas uma coisa só que eu digo que dá para fazer na medida de que você se programe no sentido do que você gasta. Porque, ao contrário de que todos pensam, investir, né? Muita gente acha que investir você tem que ganhar muito, porque aí sobra para você investir. Mas não é. Não é você ganhar muito, é você gastar menos do que ganha. O que acontece de a pessoa aí talvez ganhar um salário mínimo e ser mais controlada financeiramente de quem ganha 3, 4. Porque existe uma questão até mesmo emocional, de status ou qualquer que seja, de uma pessoa que, dando um exemplo aqui bem rápido, se você ganhar ali um salário, vou pôr mínimo, que é a base de cálculo, né, que acho que está em torno de R$ 1.500 hoje, se você ganhar esse valor e, né, está até então, mesmo que apertado, você está dentro do seu orçamento, você está gastando dentro daquele valor, né? Aí, sei lá, você muda de emprego ou dentro do seu próprio emprego você é promovido, consegue ali um aumento de 20, 30% desse salário, né? Jogando rápido aqui, 20% seria uns R$ 300. Essa sim seria uma oportunidade de você aproveitar esse valor e investir ele. Mas não, você vai entender que esses R$ 300 é o suficiente de você pôr ele no seu orçamento como gasto. E não tem problema nenhum isso. Mas você não está olhando em nenhuma forma para o seu futuro financeiro, né? Claro. Então, essa é a ideia que deveria passar para todo mundo, né? Alguém passar. Claro que isso seria uma base escolar. Você teria, educação financeira é uma coisa que teria que ser ensinado na escola, não é, mas deveria. Eu tenho para mim que isso seria uma coisa, teria que ter uma matéria nisso. Acho que ali próximo da matemática, sabe? Porque não mexe com números, né? Juros compostos, né? E é uma coisa tão maravilhosa que quando você entende, né, como se disse, acho que uma frase de Albert Einstein, juros é quando você entende, ganha, quando você não entende, você paga. Então, é mais ou menos isso, né? Porque se você pega um dinheiro emprestado, ou você usa o cartão e não paga ele na totalidade, você acaba pagando parcial, ou você está pagando juros compostos. Se você investe esse dinheiro, você está ganhando juros compostos. Então, essa frase faz até todo sentido. Juros, ele foi feito para, se você entende, você ganha. Se você não entende, você paga, né? Dizem que é Albert Einstein que inventou essa frase, sei lá. Mas se for, ele está completamente correto. Esteve, né? Então, ponto. Mas o intuito do vídeo mesmo que eu ia falar
é que, infelizmente, se você abrir qualquer vídeo na internet, aqui mesmo no YouTube, falando de investimento, claro, tem muita gente inteligente. O que eu estou contando aqui, o que eu aprendi, o que eu entendo até então e o que eu sei de investimento, eu aprendi na internet com diversos canais. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso, porque eu posso lembrar de uns e esquecer de outros, e eu posso falar de uma forma que parece que eu estou criticando, mas de forma alguma cada um tem seu modo de pensar. Mas o que eu vejo é que na maioria das vezes muitos colocam para você construir o seu patrimônio. Até aí tudo bem, o certo seria mesmo, né? Mas eu fico pensando, é o seguinte, a gente tem um certo tempo de vida aqui, ponto. Se você economizar, claro que igual eu tô falando, eu acredito que eu estou falando, esse vídeo vai ser entregue para pessoas que têm uma situação financeira média ali, classe média, baixa média. Não estou falando para um milionário, não estou falando para uma pessoa rica. Quer dizer, acho que não. Mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que você siga o hábito, comece a investir, todos, não tem um, mas todos os canais que eu acompanho que fala de investimento, eles não conseguem te entregar um resultado. E eles estão certos, eles não conseguem te entregar um resultado, né, quando se fala de um investimento baixo. Eu citei o exemplo de R$ 300, mas infelizmente hoje, né, com essa desvalorização do real, com a questão da inflação, que é um outro sinal, uma coisa que pega, infelizmente hoje o investimento, para ele fazer o mínimo de sentido ali, para o que eu vou falar inclusive, seria uns R$ 1.000, mas eu tô falando de mais de 70% do salário mínimo. É impossível fazer isso, né? Para quem vive dele, é claro. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu acho que as pessoas que ganham ali entre 1 a 2 salários mínimos e pagam aluguel, é quase que o meu lado, né? Eu pago o aluguel, que no caso é o financiamento, né? Barra investimento, e pago a pensão alimentícia. Então eu tenho já gastos fixos, que para mim já fica um pouco... Só que atrelado a isso, ou comparado a isso, ou além disso, eu também trabalho em outro emprego. Eu não tenho só uma fonte de renda, que é uma renda extra. Isso também é colocado na maioria dos canais. Só que eu estou querendo dizer que é o seguinte, na projeção da maioria, eu falo é maioria esmagadora de vídeos que a gente vê na internet, esses mesmos, todos eles, e eu estou falando que muitos deles especialistas em finanças, gente que estudou para isso. Mas também não estou falando que eles estão errados, mas eu estou achando que há uma certa... acaba sendo um pouco desmotivador, por isso que chega a ser bem a maioria. E os que acabam fazendo o que eles acabam oferecendo lá, é uns que entram numa situação que eu também já vou falar. Primeiro, quando eles falam lá, se você investir R$ 300 hoje, daqui 30 anos você tem 1 milhão. Cara, você sabe o que é, ou o que é 30 anos? Quanto tempo demora para ter 30 anos? E depois, qual a idade você tem hoje para daqui 30 anos você projetar um valor desse? O que você vai ter que abrir mão hoje? O que você vai ter que se sacrificar hoje para também chegar lá daqui 30 anos, porque se você tiver, por exemplo, 40, que é mais ou menos a minha idade, você já vai ter seus 70, talvez começar a usufruir. É muito dinheiro? É. Lá, hoje. R$ 1 milhão hoje é muito dinheiro. Daqui 30 anos, continuará sendo muito dinheiro. Mas não com a questão da inflação. Vai cair o poder de compra, vai cair muita coisa. Então, as pessoas ela olham já com certo desânimo, porque daqui a 30 anos acaba que a gente nem sabe se vai estar vivo. Então, eu penso um pouco diferente no sentido de que, claro, eles não colocam
toda a transparência de um suposto investimento desse. Né? Tem muitas coisas aí no meio do caminho, a pessoa não pode retirar um centavo, sabemos que ela pode ter um imprevisto, não pode retirar do dinheiro, que é a parte do retirar um centavo, que é a parte que eu discordo, porque vai chegar ali, se no meio do caminho você já tem 500 mil reais, teoricamente você já consegue um rendimento dentro desse valor, mas em nenhum momento ele fala que você pode retirar do dinheiro, porque vai atrapalhar o plano. Aí você não vai ter mais 30 anos, você vai ter 40, 50. Então, baseado nisso, eu vou dar tese de que eu prefiro que seja divulgado, porque eu acho que até tem, vídeos onde fala que você vai investir até certo tempo, depois desse certo tempo, principalmente, ó, por exemplo, ó, para vocês entenderem um pouco melhor. Hoje eu me considero um investidor, mesmo que iniciante. Por quê? Porque eu comprei um apartamento em 2019, eu financei, que é o que eu moro, inclusive. Eu financei um apartamento onde eu dei entrada de, se eu não me engano, 15 mil reais, 20 mil reais, né? Ele era 120. Aí eu peguei emprestado com o banco 100 mil, né? Que foi onde ali eu financei esses 100 mil. E eu pago uma prestação que é, em média, 850 reais hoje, na média, sabe? Então, cara, na época era muito, quer dizer, ainda é, 800 reais, digamos, é muito dinheiro. Mas, quando eu comprei o apartamento, quando eu peguei esses 100 mil, o valor de 100 mil é muito dinheiro. Só que houve uma valorização da onde eu moro, o lugar, o próprio apartamento, e tem tudo a ver, imóvel é assim mesmo, valoriza. E o valor dele hoje é mais ou menos, tá na faixa de 270 mil reais. Aí eu fico pensando, claro que eu não vou cometer nenhuma burrice aqui, mas eu fico pensando, eu pago 850 reais de prestação. Se eu pago 850 reais de prestação, é um dinheiro que eu vou, claro, o apartamento em algum momento vai ser meu, mas é o que eu não falei, que são 30 anos. Vem daquela tese de que daqui 30 anos eu não sei. Todo mundo fala, é claro que a gente espera viver muitos e muitos anos, mas ainda a gente não sabe. Mas enfim, daqui 30 anos eu vou terminar de pagar esse apartamento. Só que esse apartamento também vai valorizando, isso é legal. Só que eu venho da parte de que eu estou me sacrificando, entre aspas, porque eu pago, né, todo mês essa prestação. Com o meu salário de um emprego, né, que é o meu principal da MGS, eu não consigo pagar, eu não consigo, o que eu quis dizer, assim, fica muito apertado para mim, pagar a prestação do apartamento e a pensão, né, que eu falei inicialmente que eu pago pensão, então acaba que eu tenho que ficar acumulando 2 empregos. Eu não faço, ao contrário de muitos que faz 2 empregos para gerar uma fonte de renda, eu não, eu tenho 2 empregos para me sustentar. São 2 empregos que acabam sendo 2 empregos principais, porque se eu abrir mão de um ou deixar de fazer um, eu vou ter que em algum momento desfazer do que eu já conquistei, e isso está bem longe né, tá fora de questão. Então, o que eu quis dizer, já pensei em fazer, mas não quer dizer que eu vá fazer, eu estou só realmente compartilhando com vocês aqui. A qualquer momento, claro, tem hora que ele cresce mais, tem hora que cresce menos, mas a qualquer momento esse meu apartamento vai chegar a 300 mil, por exemplo. E eu já pensei, sinceramente eu pensei, porque juros é uma coisa muito complicada. Por quê? Eu pago o apartamento já tem 5 anos, ou seja, falta 25 anos ainda. Eu entro no aplicativo do meu banco e vejo lá, eu peguei 100 mil emprestado. Eu entro lá para me amortizar, parece que eu devo 100 mil. Tipo, na verdade, é alguma coisinha parecida. Mas, tipo assim, eu sei que tem uma questão de amortização, o valor principal, os juros. Mas, cara, em 5 anos pagando, eu não consegui pagar nada. Só juros, 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 juros. Quando que eu vou começar a pagar o que eu realmente devo? Né? Chega a ser triste. Eu tô rindo, mas é triste. Claro que não cabe eu arrepender de nada, porque eu vivo uma situação que, graças a Deus, por isso que eu considero que esse foi um investimento, porque o valor que eu pago, esse 800 e
acho que tá na faixa de 850, acaba que quase que é a metade do valor que é praticado o aluguel lá hoje. Então eu tô sim sendo beneficiado. Só que o vídeo é mais a parte de que não faz sentido eu passar aperto, entre aspas, financeiro. Não estou passando aperto financeiro porque eu estou tendo que trabalhar mais para isso. Mas na hora que eu quiser, ou até mesmo por questões físicas, de saúde, eu tiver que manter só um emprego, né, que seria eu ficar só em um trabalho mesmo, que é o básico de todo mundo, e curtir a vida nas suas horas vagas, eu não tô tendo. Claro, eu tenho alguns momentos, mas eu não tenho todo o tempo entregar o que seria, né, enfim. Eu não consigo fazer isso hoje. Então, o que eu fico pensando? Eu tenho um patrimônio que acaba sendo, né, não é meu exatamente ainda, mas o valor que ele está hoje, eu vou arredondar para 300 mil, mas acredito que em no máximo um ano ele chega a esse valor. É um dinheiro que ele não é palpável para mim, porque eu vivo uma situação onde eu não tenho condições de manter o valor do apartamento, da prestação. Então, eu já pensei em várias situações. Entre elas, foi de sair de lá, morar em um lugar mais barato e alugar lá. Porque eu ia ter, no mínimo, isso já foi calculado, mas eu ia ter, no mínimo, o valor do aluguel de lá, que eu acho que hoje beira a faixa do vazio a faixa dos R$ 1.500. Então, vamos arredondar aí quase a metade. Então, eu conseguiria alugar lá por R$ 1.500, pagaria a prestação e sobrava quase o mesmo valor da prestação para eu morar de aluguel num lugar menor para mim, porque eu moro sozinho, por exemplo. Eu cheguei a pensar nisso. E é uma boa também, porque o aluguel ele sempre vai valorizando, né? Porque também onde eu vou pagar vai aumentando e um vai mantendo o outro. E acaba que na matemática justa, os R$ 800 que eu pagava, 850 que eu pagava do meu salário, ele não vai mais sair de lá, porque eu vou usar do próprio aluguel. Então acaba sendo uma conta boa, legal se fazer. Essa é uma questão que ela é até um pouco mais considerável porque ela é menos arriscada. Porque a segunda que eu cheguei a pensar também, ela não é questão de risco. Ela é um pouco, como que eu quis dizer? É arriscada também, mas é ousada. Ela é um pouco mais ousada. O que eu pensei em fazer? Assim que meu apartamento chegar a R$ 300 mil, cara, igual eu te falei, são R$ 300 mil. Eu nunca imaginei na minha vida ter esse dinheiro. E eu ainda não tenho também. Mas o que eu pensei? Lembra que eu falei que minha dívida ela não abaixa dos R$ 100 mil? Mas eu com 300 mil da venda desse apartamento, é claro que vai ter uma jogada aí que eu tenho que, parece que eu tenho que transferir meu financiamento. Eu vou jogar aqui como se fosse eu vendia para alguém, pegava o dinheiro que estava a minha parte e entregava para ele. Eu vou dessa parte aqui, porque é quase assim que funciona. Mas, por exemplo, vamos supor que eu consigo vender lá por 300 mil. Claro que eu não tô colocando taxas, essas coisas, não. Vou fazendo bem arredondado para ficar fácil de entender. Se eu pegar R$ 300 mil na mão, eu vou conseguir, né, quitar o meu apartamento por 100 mil. Aí eu já libero ele. E vou ter 200 mil na minha mão. É a parte até, inclusive, muita responsabilidade ser com dinheiro desse. Né? Não pode ter a tentação de ter carro novo, essas coisas. O bom que eu nunca, graças a Deus, eu tenho até meu carro velho ali. Já tive oportunidade em outras ocasiões, né? Porque, igual eu te falei, eu sempre trabalhei em 2 lugares. Eu sei que uma hora eu não vou aguentar, mas eu sempre fiz isso. Mas eu nunca tive essa ambição de trocar de carro só porque coisa não, sabe? É claro que é conforto, aquelas coisas, mas o meu me leva para muitos lugares, então isso é o suficiente. Enfim, porque eu sei que comprar um carro mais novo, não vou só aumentar o valor do carro, eu vou aumentar o valor do gasto, seja ele de combustível, seja ele de manutenção, porque um carro mais novo as peças são mais caras, documentação também, né? Um carro mais novo, ele é mais caro a documentação, então tudo aumenta, não adianta. O gasto, ele inicial é o valor,
Aí depois vem os outros. Enfim, o que eu ia dizer. Esse dinheiro, claro, aí já vem a parte responsável e a parte que eu falei de um investimento. Porque aí sim, na hora que você vê... Porque eu já vi simulações assim também na internet. Que eu com 200 mil reais, aí sim, agora eu vou falar de investimento. E agora eu vou falar de um investimento onde eu já vou usufruir do dinheiro. Porque não cabe. Porque eu sei que se eu não tivesse nada, ia demorar para chegar nesses 100 mil, nesses 200 mil. Mas eu já com esses 200 mil, eu tenho que entender o seguinte. Eu posso ter um retorno financeiro dele e ter o dinheiro. É a mesma coisa que seria o apartamento. Só que agora eu já não vou ter que pagar IPTU, não vou ter problemas talvez ali com o inquilino, da manutenção. Claro, eu ainda vou ter o problema da inflação, porque o apartamento ele ia ser valorizado a cada ano, igual ele vem sendo, e o dinheiro, dependendo de onde ele é aplicado, que é a parte que eu vou falar, ele tem que ter um bom investimento. E eu vou dar um exemplo aqui, que é a primeira vez que eu vou falar de um investimento, que tem vários, mas né, questão de segurança, o maior de todos aqui no nosso país é o Tesouro Direto. Eu pensei, inclusive, olha a minha ideia, vamos ver se vocês aí compartilham. Existe um programa no Tesouro Direto que ele chama IPCA mais juros semestrais. Aí são duas modalidades dele. Acho que é um 2045 e o 2060. Aí o 2045 ele paga ano ímpar, não, mês ímpar, e o 60 mês par. Então eles são divididos em 4 pagamentos anuais, porque eles são semestrais. Então cada um paga a cada 6 meses. Então um paga acho que de 1º de janeiro, dia 15 de janeiro e 15 de julho, e o outro é 15 de fevereiro e 15 de agosto. Então são 4 pagamentos, né? Se você comprando os dois de cada um, semestrais. Então claro, cabe a você se programar. E ele tem um detalhe interessante nele, porque ele é IPCA. O que é IPCA? É a inflação, ele é IPCA+. E acho que esse em 2060 é IPCA mais 7 alguma coisa. Então se você vai estar sempre protegido da inflação, se a inflação ia 10%, ele te protege, mais 7%. Esse 7%, por exemplo, seria mais do que você ganharia só com a poupança. Entendeu? Por exemplo. Então, eu pensei, eu pegaria esse dinheiro, colocava no Tesouro Direto, que é um bem conservador. Eu não vou me arriscar aqui com um investimento em renda variável por um valor que eu não posso nem sonhar em perder ele, porque, né, aí seria, não, psicologicamente falando, nem imagino. Mas para quê? Qual que é a minha ideia aqui? Eu não vou naquela linha de que eu vou investir para daqui 30 anos eu usar o dinheiro, não. Eu já quero usar meu dinheiro agora, só que eu quero usar meu dinheiro agora com responsabilidade, de saber que mesmo usando ele não vai acabar. E esse IPCA+, ele me dá essa, entre aspas, garantia, ele me dá essa sugestão. Ele tá te mostrando, você vai ter dinheiro a cada 6 meses, eu comprando 2, eu vou ter dinheiro em 4 etapas do ano, daqui a pouco eu falo valores, e o dinheiro não vai acabar, pelo contrário, ele vai aumentar. Por exemplo, eu fiz a simulação lá, que se eu colocar, né, usando esses 2 de 100 mil, vamos supor, né, eu compro os títulos, eu compro 100 mil em títulos do 2045 de 2060. O de 2045 que vai me pagar fevereiro e agosto, ele inicialmente, porque igual eu te falei, vai ser corrigido pelo IPCA, pela inflação, ou seja, à medida dos anos ele vai aumentando também, que é isso que é interessante. O aluguel lá não vai aumentando, aqui ele vai aumentar também. Então eu vou ficar tranquilo quanto a isso, porque eu não vou sofrer com o valor que eu ganhar hoje daqui 20 anos, 30 anos, que é o tempo do plano, eu ficar com o mesmo salário. Eu não vou ter nem meu salário de emprego só, entendeu? Então, ele vai me pagar a cada 6 meses, e se eu não me engano, inicialmente vai começar com 3 mil reais, alguma coisa, 2 mil e pouco. Enfim,
Mas o que eu quis dizer é que aí eu vou ter esse dinheiro a cada 6 meses de um plano. Eu vou contratar o outro, 2060, também com essa correção da inflação, só que ele vai durar um pouquinho mais. Esse 2045, na simulação que eu já fiz lá, se eu não me engano, quando chegar em 2045, e nós estamos falando aqui de 20 anos, né? Eu vou ter um retorno, mesmo recebendo semestral, 100 mil, recebendo semestral em média de 2.300, 2.000, 3.000 reais e aumentando. E se eu não me engano, na última prestação, que é quase na época do resgate, eu já vou estar recebendo 8 mil reais, quase 10 mil reais semestral. Você vê a valorização do dinheiro. Eu ainda vou resgatar 500 mil reais. Claro que vai ser 500 mil reais corrigido, que é o que vale 100 mil hoje, entendeu? E do outro, aí eu vou ter no meio do caminho o meu dinheiro, a parte do meu dinheiro de volta, que eu posso, inclusive, reinvestir. Comprar um outro título, talvez depois de 2060, porque vai ter esse programa lá depois. Mas é uma coisa a se pensar. Até lá, né, eu vou ter outra mentalidade, vou ter outras prioridades, vou ter outras coisas. Mas o importante é que eu não perdi meu capital. Depois disso, o 2060, que também vai me pagar mais ou menos o mesmo valor, só que até 2060 eu vou estar recebendo mais ou menos 15 mil semestral de composição, né? Porque, claro, sempre eu vou ter meu salário do meu emprego. Isso é um up. Isso é para mim melhorar minha qualidade de vida sem preocupar com o dinheiro acabar. Deu para entender? Então, eu vou, né, se eu acabar fazendo isso, é claro, isso é só uma sugestão, gente. Eu não vou nunca pegar um dinheiro e fazer uma coisa que eu não pensar exatamente o que eu vou fazer. Isso é só uma ideia, é só para compartilhar a minha ideia aqui. Se eu resolver fazer e de repente eu trago aqui no canal, tá inclusive a forma que eu fiz, trago números, compartilho a tela, não tem problema nenhum de falar isso, tá bom? Mas ainda é só compartilhando uma ideia, porque porque acho que é até o principal intuito do vídeo. Cara, tudo bem que eu tenho meu filho, eu poderia deixar uma herança para ele, mas eu não tenho tempo, fôlego nem capital. Eu não tenho condições de deixar herança para meu filho. E no sentido de só trabalhar e não usufruir, porque eu fico vendo assim, porque a gente cai numa ilusão, infelizmente, de hoje, porque você vê pessoas consolidadas na internet que têm um patrimônio gigantesco. Cara, tem gente que se parar de trabalhar hoje e gastar o que ela continua gastando, ela vai deixar muito, muito, muito dinheiro para gerações. Mas mesmo assim, essa pessoa continua com uma certa ganância de querer mais. Nada contra ela querer proteger sua família, financeiramente falando. Mas a pior coisa que existe é se deixar herdeiro sem educação. Então eu prefiro dar educação para o meu filho hoje e com esse dinheiro talvez eu consiga investir mais na educação dele para ele aprender também como que é administrar o próprio dinheiro do que simplesmente deixar dinheiro para ele não saber talvez trabalhar com esse dinheiro e perder, ou patrimônio que seja. Então minha ideia é, se eu já tiver um valor onde eu consigo um retorno dele, eu quero esse retorno dele, mas é um retorno responsável onde eu sei que esse dinheiro não vai acabar. Não vai acabar, entre aspas. Eu não vou sangrar esse dinheiro. Ele vai sempre crescer. Para eu sempre pôr ele para trabalhar para mim, que é essa a intenção aqui. Entendeu? Então eu pensei em fazer isso. Porque eu sou do tipo de que se eu tenho um patrimônio, eu quero gastar ele em vida. Eu posso deixar, igual eu falei, de herança para o meu filho, por exemplo, né, que até então eu só tenho um filho, então ele que tem direito legal sobre os meus bens, que seria hoje é só o apartamento que eu ainda pago, né? Alienação fiduciária. Ele não é meu apartamento. Então, esse seria um patrimônio que eu deixaria para ele. Beleza. Mas eu não quero simplesmente deixar patrimônio. Eu quero usufruir do meu patrimônio porque é luta minha. Só que eu não preciso gastar tudo. Eu posso ter retorno dele, aí que veio a ideia de usar esse plano do tesouro, ter retorno dele de forma responsável. Para que eu lá na frente realmente
eu consiga me proteger da inflação, sempre recebendo um retorno e ainda não mexer no meu patrimônio. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu pensei em fazer, porque eu vejo que na internet, acho que nunca soltaram um vídeo de uma situação parecida com essa, porque eu vejo que todo mundo só põe lá Por isso que eu nem mostrei, não mostrei nada, não mostrei tela, não mostrei nada, cálculo nenhum, tô só falando com vocês. Mas eles mostram que trem bonito, se você pôr isso, você vai ganhar aquilo, tanto tempo. Mas, cara, eles conseguem resumir 30 anos em 1 minuto. 30 anos é muita coisa. Muita coisa. Principalmente financeiramente falando. A gente não sabe, né? Então, só queria falar isso com vocês, né? Sei que o vídeo tá longo. Mais de meia hora de vídeo. Mas, né, se você chegou até aqui, você pode dizer o que você acha dessa situação, dessa ideia minha. Lembrando, não é nada decidido, eu tô só compartilhando, porque de repente, alguém que tá vendo o vídeo e pensa diferente de mim, que é claro, todo mundo pensa um diferente do outro, possa vir falar, entendeu? Que não faz isso não, vai ser uma burrada. Eu não tô aqui falando de garantia, eu não tô aqui falando de risco, não tô falando dessas coisas não. E assim, qualquer pessoa que entende minimamente de mercado financeiro, principalmente você que vai comentar aí, sabe que Tesouro Direto é o mais seguro. Ele pode não ser o mais rentável. E o programa que eu escolhi, que é o IPCA mais 60, porque eu sim quis o mais longevo, para que eu sempre tenha retorno do meu patrimônio sem mexer com ele, que eu acho que a melhor forma foi essa, seguramente. Entendeu? É o maior que tem. Se tivesse mais tempo lá, eu deixava ele, porque eu só quero viver da renda. É como se fosse uma aposentadoria realmente. Então esse é o maior plano. É essa a minha intenção. Porque eu não quero ter o capital na mão sem ter o que fazer, porque infelizmente aí você vai gastar. E eu não quero fazer isso, preferi ficar com o apartamento lá. Só que igual eu falei, ter o apartamento lá é ter um patrimônio que você não tem. Você sabe que ele vale, mas você vive uma vida humilde, onde você não pode mexer com o dinheiro. Eu continuo pagando a prestação de um lugar que eu não preciso, gosto de morar, aí já não é o caso, eu gosto de morar, mas eu não preciso morar lá, ainda mais sozinho, porque é um padrão de vida onde eu só consigo manter ele morrendo de trabalhar, entre aspas, né? Porque eu até gosto de trabalhar, mas eu fico abrindo mão de lazer, abro mão das coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não vou porque eu tenho que trabalhar. E já não basta de um emprego, porque eu não tô aqui nem querendo dizer que eu vou aposentar e parar de trabalhar, não. Em momento algum eu falei que eu quero parar de trabalhar. Eu quero ficar em um emprego só e tendo uma segunda fonte de renda, que é essa situação que eu acabei de falar, acabei de explicar para vocês. Entendeu? Eu acho que isso todo mundo deveria ser assim. E tá bom, eu quero viver no simples mesmo, tá bom, é isso mesmo que eu quero. Eu não quero ficar milionário. Não, isso seria hipocrisia demais falar que eu não quero ser milionário. Todo mundo quer ficar rico, aquela coisa. Mas o preço disso, aí que tem que pagar. Então eu não quero trabalhar a vida inteira, que eu vejo situações que acontecem, trabalha a vida inteira para quando aí vai morre não consegue usufruir. Trabalha a vida inteira, conquista as coisas, morre, deixa tudo por aí e não usufrui do que conquistou. Eu penso diferente, eu quero, mesmo conquistando, eu quero usufruir do que eu conquistei. Porque a gente vai morrer, vai ficar tudo aí, gente. Ninguém vai levar nada, não. Aproveita que tá aqui. Mas não é aquela frase, só se vive uma vez e gasta tudo. Eu tô sendo responsável aqui nesse vídeo. Eu tô falando uma coisa que poucos falam, ou poucos falariam. Isso é responsabilidade também. Só que eu usufruto. Eu quero usufruir do que eu tenho. Só que com responsabilidade, porque eu poderia gastar mais. Eu coloquei esse cálculo aí, mas poderia pôr esse dinheiro na conta corrente ou poupança, sei lá, e falar, eu quero gastar tantos mil por mês até acabar. Pronto. Eu poderia morrer antes gastando, beleza, acabou. Ou gastava tudo, ficava fudido, e não é isso a questão aqui, né?
Mas o pior também eu não quero, que é acumular patrimônio, mas morrendo de trabalhar para manter ele, que é a explicação do vídeo, e no final não usufruir. Então, eu penso diferente nesse sentido, tá bom? Então, né, para fechar o vídeo, eu só queria deixar essa ideia para vocês, porque claro, esse vídeo vai chegar para quem, no mínimo, busca por esse assunto. Eu ainda nem sei o título que eu vou colocar, porque eu queria alcançar, porque esse filme, esse vídeo, né, ele acaba sendo até motivacional, porque ele é longo, macio, não é uma pessoa que entende. Pode ver que eu não usei gíria, eu não usei nada, porque eu não entendo de mercado financeiro, por isso que eu poderia estar me equivocando. E por isso também eu não vou arriscar em nada. Poderia ir para a renda variável, que oscila aquela coisa, mas eu não quero correr esse risco, eu quero ficar ali, ó, tranquilo. Ficar tranquilo, entendeu? Viver minha vida, tranquilo. Eu quero viver o básico, viver no simples, como se diz. Tá bom? Então, acho que eu alonguei demais esse vídeo. Eu posso fazer um outro vídeo com um tema diferente, né? Igual eu falei, é uma ideia que eu tive de viver de renda do meu patrimônio, que eu já tenho. Pouco, entre aspas, né? Porque, igual eu te falei, nem muita gente vai trabalhar a vida inteira e não vai conquistar o que, graças a Deus, eu conquistei. Não quer dizer que é pouco e não quer dizer que é muito, mas é alguma coisa. Tem gente que na minha idade mora de aluguel, não tô nem falando mal, porque às vezes a pessoa até ganha mais do que eu, mas vive naquela situação que eu te falei. Ganha mais, mas gasta tudo que ganha. Aí já não vale também. Eu ganho menos. E, inclusive, não aguento pagar meus gastos com um salário só. Que é essa questão aqui, acho que a questão maior do vídeo é essa. Eu não consigo pagar meus gastos com um salário. Aí eu preciso obrigatoriamente, não é uma questão de querer, não. Preciso obrigatoriamente ficar em 2 empregos, que é a minha situação hoje, para me manter meu padrão de vida. Aqui, ó. Padrão de vida. Então, eu pensei, inclusive, até o dia de hoje, eu trabalho em 2 empregos, sim, mas eu estou pensando, principalmente depois de eu fazer essa jogada, não mais trabalhar em 2 empregos. Então, eu não quero parar de trabalhar, porque eu acho que isso aí ninguém deveria fazer, a não ser que fosse questões de saúde, aí você vai cuidar da sua saúde. Mas se você tem saúde, que graças a Deus, até o dia de hoje, até o dia da gravação desse vídeo, eu sou considerado uma pessoa saudável, então eu quero trabalhar. Você ocupa sua vida, você ocupa sua mente, cara, e ficar à toa também, você pensa coisa errada, aí não vê o caso. Mas eu quero continuar trabalhando, mas não quero me matar de trabalhar igual tem sido. Você vê as pessoas fazendo as coisas que você gostaria de fazer, não pode porque você está trabalhando. Então, tipo assim, eu já considero, porque eu já vou fazer, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas em 2026 eu completo 40 anos, em julho. Então eu acho que já está na hora de eu começar a pensar nessa situação, e eu já estou pensando. Não quer dizer que eu vá fazer, é uma ideia que está amadurecendo, mas ainda não quer dizer. Então, a qualquer momento eu posso fazer, e eu vou fazer muito de caso pensado. Não vai ser nada aquela coisa corrida para depois me arrependi. Não vai ser assim não. Vai ser uma coisa muito pensada, porque realmente não é fácil, porque, igual eu falei, né, parece, né, até por questões de estudo, eu vou fugir um pouco do foco aqui, que fisicamente a gente, acho que as horas trabalhadas foi tudo estudado. 8 horas por dia, aquela carga horária, precisa ter descanso. Para que eu vou dobrar isso? Porque, acabei de falar, eu tenho saúde hoje, mas eu não sei o dia de amanhã. Eu posso ter um problema de saúde, inclusive por causa desse estresse, dessa rotina exagerada. Então, aí eu pensei nisso. Então, só para compartilhar mesmo com quem me segue aqui, muitos até me conhecem, né? Porque o canal, muita gente que é inscrito me conhece pessoalmente, sabe até da minha rotina como que é. Você pode deixar aí seu relato sobre o vídeo, o que você achou, né? Desculpa ser um vídeo longo, mas ele é necessário ter esse prazo, esse tempo para me falar aqui. Eu posso futuramente, ou num próximo vídeo, falar sobre esse assunto de novo, voltar, tipo, como se eu desse realmente seguisse, sabe? Essa ideia e compartilhar com vocês, tá bom? No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês já sabem aqui, eu sempre peço um joinha,
E também, se você chegou e é novo no canal, se inscreve aí para ajudar, beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu! Fui!